Olá, Adriano Machado mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido o primeiro vídeo sobre como calcular os custos de um serviço de cuidador em domicílio. E esse segundo vídeo tem a ver com a continuidade. Se você contratou, como é que você faz para evitar um problema trabalhista, que infelizmente é uma coisa muito comum. A legislação trabalhista não ajuda para o caso especial de cuidadores e babás, que deixa muitas lacunas, os cuidadores acabam dormindo nas residências, isso gera dúvidas sobre como calcular, sobre como fazer, sobre como seguir a lei. E a minha primeira dica é o seguinte: se você não sabe, se você nunca calculou, procure um especialista. A legislação ela é realmente complexa, ela não se adequa, na verdade, ao caso de cuidadores e babás, e para você cumprir ela, especialmente se eles dormem, se trabalham até mais tarde, eu pago adicional noturno até que horas? Até as 5 da manhã, até o final do turno. E além da legislação, existem casos específicos que na sua cidade, por exemplo, é possível que tenha um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, perdão, e que coloque mais regras específicas. A minha primeira dica é que você procure um especialista para te ajudar a transformar o ponto dos seus cuidadores, na verdade, para te ajudar a criar as escalas e depois transformar o ponto em função das escalas em verbas trabalhistas, que são horas extras, adicionais noturnos, hora noturna reduzida e o descanso semanal remunerado principalmente. Então essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é a seguinte: quando você for pedir um orçamento, eu até comentei isso no final do primeiro vídeo sobre os custos, peça para a empresa, para a cooperativa que está te fornecendo aquele orçamento, para ela discriminar quais são as despesas que ela está te cobrando. Porque quem define quanto vai se gastar por mês, basicamente é a legislação. Então você tem um salário mínimo para cumprir, quando você não tem um salário mínimo estadual ou um salário mínimo da categoria, você tem que pagar horas extras de acordo, no mínimo de acordo com a legislação, adicional noturno idem, o descanso semanal remunerado idem, e enfim, os valores que se cobram de cuidadores numa determinada região são valores de mercado, então não dá para fugir muito desses valores. Se você receber um orçamento que está destoando demais dos demais ou que não siga mais ou menos aquela linha que eu apresentei no primeiro vídeo de como é que se forma o preço, você presta atenção, porque a solução de hoje pode se tornar um problema amanhã. E aí a gente entra em mais um detalhe. Você deve exigir do seu prestador de serviço que ele comprove o cumprimento das suas obrigações, ou seja, ele está recolhendo o INSS, tem que mostrar a guia e o comprovante de pagamento mensal. FGTS, idem. Ele está pagando férias, está pagando 13º. Existe... O contra-cheque mensal é até menos problemático, porque, embora ele também tenha a obrigação de mostrar, mas se ele não pagar, dificilmente alguém vem trabalhar. Então esse é menos complicado de se exigir. Mas a verdade é que se você não prestar atenção nesses detalhes, inclusive pedindo que ele te oriente sobre se existe ou não uma convenção coletiva de trabalho na sua região, isso depois pode se reverter contra você. Infelizmente, uma empresa fraudulenta ela pode mudar de endereço, pode mudar de nome, pode mudar de dono. Mas uma família que precisa de cuidador, para fazer isso, não é uma opção. E você certamente não está contratando um terceiro para ter um problema. Então, preste muita atenção nisso e exija que ele comprove mensalmente. Inclusive exigindo que ele comprove isso online, quer dizer, não é você pedir e ele mandar. É que isso seja feito todo mês, logo depois do cumprimento da obrigação. Uma outra dica muito interessante é o seguinte: um atestado médico, obviamente, ele não pode ser recusado pelo empregador, mas o empregador pode, desde que previsto no contrato de trabalho, ele pode exigir que o seu cuidador homologue aquele atestado numa clínica que ele vai indicar. Tá? Qual o objetivo disso? Evitar fraudes em atestados médicos que, infelizmente, são muito comuns. Então, um atestado que é homologado funciona da seguinte forma: o seu trabalhador ele pegou um atestado de 5 dias e vai ficar afastado por esse período. Você pode, desde que previsto no seu contrato de trabalho, exigir que ele, e você vai ter que pagar essa clínica, mas as despesas não costumam ser altas, que ele homologue, que o médico do trabalho da clínica que você está indicando, ele vá conferir se aquele atestado está indicando a realidade, a condição de saúde do seu trabalhador. Então, se o atestado médico for de 5 dias, mas o médico do trabalho achar que 5 dias é muito, ele pode virar 3. Tá? Da mesma forma, se ele achar que é pouco, ele pode virar 8. Qual que é a ideia disso aí? É dar segurança para o empregador. Se você pede para um funcionário, para um trabalhador homologar um atestado, a chance de acontecer uma fraude diminui muito. E você, obviamente, se não é especialista nisso, você fica descoberto, você não tem como equilibrar essa situação. Então a homologação serve para poder
ajudar esse tipo de fraude e minimizar esse tipo de fraude que, infelizmente, acaba acontecendo. Uma outra situação também que é muito comum, as famílias com muito boa vontade acabam criando grupos, tá na moda agora o WhatsApp, né? Cria um grupo de WhatsApp com cuidadores, familiares, coloca profissional de saúde, fica todo mundo discutindo lá 24 horas por dia, como é a característica desses grupos. O que acontece é que quando aquele trabalhador sai, ele alega que nos horários de folga dele, ele estava à disposição da família, ele estava trabalhando e ele mostra, o WhatsApp é muito fácil de registrar, de salvar as telas ou de salvar as conversas inteiras, ele mostra aquilo lá como prova de que ele estava à disposição da família o tempo todo. E, enfim, tem que se evitar essa situação porque essas horas podem ser contadas como horas extras, e uma hora extra vale 50% a mais do que a hora normal. Então, se você quiser se comunicar por WhatsApp com seus cuidadores, a minha dica é: deixe um telefone na casa e o cuidador que está no plantão, ele vai acompanhar aquela informação. Mas os demais, não inclua os telefones pessoais dos demais e de nenhum outro trabalhador em grupos de WhatsApp com essa característica, com essa finalidade. Outra situação muito comum: o trabalhador vem, falta num dia, coloca uma justificativa, não tem atestado, a família passa batido. No outro dia ele chega atrasado, a família também compreende, passa batido. Empresta um dinheiro, ele não paga, e aquilo vai se acumulando, a família, embora não queira ficar discutindo coisas pequenas, ela vai se chateando com essas situações. E aí, numa determinada situação, o seu cuidador tem um novo problema e você fala: agora chega, agora eu vou demitir por justa causa. Não faça isso. A legislação do trabalho não funciona dessa forma. O que ela diz? Você tem que. A advertência tem que ser gradativa e tem que ser formalizada. Então a primeira pode até ser verbal, mas a próxima tem que ser por escrita. Depois da advertência vem uma suspensão. Depois da suspensão, sim, poderia se pensar numa justa causa. Mas as famílias que têm cuidadores, elas já têm problemas demais. Então não querem ficar dando justa causa e nem advertência em ninguém. Então nós, a nossa família, a gente pensou numa situação que tem funcionado, que funcionou muito bem, melhor dizendo, durante muito tempo. Independente de qual tenha sido a falta, o problema que o funcionário, que o cuidador causou, você vai fazer por escrito, só que você não vai dar o nome de advertência. Advertência é um pouco pesado. Em vez de você aproximar as pessoas, você acaba afastando. Dê o nome de notificação e, se possível, faça para todo mundo da escala. Então, se você tem 2 mais um foi o faltoso, faça com os 2. Então, você tem 3, um foi o faltoso, você vai fazer com os 3. Porque você está dando ciência para eles que você entendeu a situação, que você não tolera e você está pedindo, está dando uma chance para eles se corrigirem. E aí, se aquilo voltar a se repetir, ou se qualquer outro problema voltar a acontecer, você sim dá uma advertência, depois uma suspensão. Suspensão tem que ser proporcional ao período que aconteceu o problema. E só em último caso, pensar na justa causa. Na verdade, a justa causa é um recurso muito complicado de ser aplicado numa residência, especialmente para alguém que está cuidando de uma pessoa debilitada. Muitas vezes os cuidadores ficam sozinhos, então é muito incomum isso acontecer numa casa. Não deixe chegar a esse ponto. Na prática, quando você dá a notificação, quem foi um pouco desligado e cometeu um deslize, presta atenção e dificilmente volta a acontecer. E quem é um João sem braço, quem está ali meio não sabe, está vendo se a família sabe administrar uma situação, percebe que a família não é amadora e geralmente não permanece. Tá? Esse é o resultado das notificações em geral e isso costuma evitar muito problema trabalhista no futuro. E aproveitando o gancho, é muito importante a família cuidar do seu cuidador, quer dizer, criar um vínculo com ele. Se a família cuidar do cuidador, prestar atenção nas suas demandas, se interessar pelos seus problemas, a chance do cuidador cuidar de quem a família precisa, do idoso, do portador de necessidades especiais, aumenta muito. Então, cuide do seu cuidador e ele vai cuidar de quem você ama. Um outro ponto a se observar é a guarda da documentação trabalhista, contra-cheques, comprovante de pagamento de férias, de 13º, recibo de transporte. O tempo de guarda recomendado, e isso não mudou com a nova legislação, é de pelo menos 2 mais 1 ano, tá? Então, por volta de 3 anos. O documento do E-Social, o DAE, como ele contém os valores dos depósitos do FGTS, esse é um documento que a legislação, comparando com o caso das empresas, recomenda-se guardar por 30 anos. Então, como pode ser um pouco complicado guardar, separar o que é mais importante nesses casos, guarde o documento do DAE por tempo indeterminado. Okay? Esse é realmente um documento importante, não deve ser descartado, tanto ele quanto o comprovante de pagamento.
Para poder facilitar esse tipo de coisa, achar eventuais erros e no futuro, quem sabe, a legislação muda, a gente não precisa guardar durante tanto tempo, recomenda-se que o trabalhador ele acompanhe os depósitos do FGTS. A Caixa Econômica envia mensagens, SMS, mensagem de texto sempre que um depósito é feito, e existe um aplicativo também que pode ser baixado em loja de aplicativos de celular que permite ao trabalhador acompanhar esses depósitos. Quando ele acompanha, você minimiza erros e você acaba transferindo um pouco da responsabilidade, embora você não possa deixar de guardar os seus comprovantes, ok? E para finalizar, eu gostaria de colocar situações que são as situações mais comuns em que você encontra algum tipo de problema ou fraude numa relação trabalhista, tá? Seja você uma família que está contratando direto ou seja você que está terceirizando através de uma empresa ou cooperativa. A primeira é a escala. O que o seu cuidador tem que fazer é alguma coisa que esteja refletido dentro da lei, tá? E uma escala que ainda é comum, era comum antes da PEC das domésticas, não era ilegal, mas agora se tornou, é muito difícil melhor dizendo, é muito difícil de cobrir dentro da situação da lei. É uma escala conhecida como 24 por 24, quando o cuidador trabalha de dia e dorme de noite, folga 24 horas e retorna mais um dia. Infelizmente é comum encontrar esse tipo de situação, que acaba estressando o cuidador, é difícil de manter um trabalho de qualidade, quer dizer, a qualidade de vida do seu idoso cai, mas ainda tem gente trabalhando nesse formato. Preste atenção se a escala, se a jornada de trabalho dos seus cuidadores, funcionários, ela está coberta dentro da lei. Outra situação comum também são famílias, empresas que não querem assinar carteira e contratam um cuidador como microempreendedor individual, o MEI. Tá? O trabalho do cuidador, ele inclui ele abarca todas as características necessárias para configurar o vínculo trabalhista. Então, trabalhar como MEI por si só não é legal, mas trabalhar como MEI de forma contínua, isso não desobriga o empregador, seja uma empresa ou uma pessoa física, de fazer a contratação. E para a pessoa física é muito mais relevante, porque como a empresa, se for uma fraude, né, a empresa pode sumir, a família geralmente não pode. Então é muito importante prestar atenção nessas situações. E para finalizar, o último ponto que eu gostaria de citar para vocês é o seguinte: se você não tem experiência em que escala colocar, como é que se calcula as verbas trabalhistas, como se gera um contra-cheque, em relação a período de férias, a minha principal dica é procure um especialista. Infelizmente, depois da PEC das domésticas, fazer esse tipo de cálculo, fazer esse tipo de acompanhamento não é mais trivial. E é muito fácil errar e é difícil corrigir. Quanto mais tempo passa, mais difícil de corrigir se torna. Então, procure um especialista, procure não somente uma empresa de contabilidade, não somente empresas que estão acostumadas a cuidar de casos de escritório, mas pessoas que sejam especialistas em cuidar de situações que envolvam cuidadores e babás, porque o fato do cuidador e babá dormir na residência torna a característica do trabalho deles única. Okay? E cada vez mais, na maioria dos estados, cidades do Brasil, tem se tornado comuns convenções coletivas que colocam regras ainda mais específicas para essa relação de trabalho. E se você quer evitar um problema trabalhista, é muito importante seguir essa orientação. Bom, essas são as dicas que eu tenho para compartilhar com vocês sobre como evitar problemas trabalhistas. No próximo vídeo eu vou colocar dicas sobre como evitar uma situação que é muito desagradável, que nem sempre é fácil de pegar, mas com um pouco de atenção você consegue manter a qualidade de vida do seu idoso. E o próximo vídeo então é sobre como evitar maus tratos a idosos. Não perca, até lá. Tchau.